Então, estamos de volta, tá? Para ver a segunda parte da aula. Então, lembra que no vídeo anterior a gente parou aqui, né? Nesse terceiro exemplo, né? Então, se não conferiu, confira o vídeo de como resolver esse exercício. Então, agora a gente vai ver a condição um pouquinho mais em detalhes, tá? Bem, a gente pode, né, ter a troca de calor, o fluxo, tá? Em três situações diferentes, tá? Essa representação e essa daqui é o que a gente chama de unidimensional, porque o fluxo de calor está indo numa única direção. Se a gente pensar em sistema cartesiano, ó, um eixo x aqui e o y aqui, eu estou considerando que o fluxo está na mesma direção, paralela ao eixo x. Então, por isso que eu falo que está indo em uma única direção, tá? Então, a gente usa essa simplificação aqui, nessa representação por parede plana, para representar esses problemas que são unidimensionais. Só que, como eu comentei no vídeo anterior, eu posso ter superfícies que são circulares, né, tubulares, que é o caso de escoamento dentro de tubos. Aí a equação tem que mudar um pouquinho, porque se eu considerar a unidimensional também, a direção principal da troca de calor não vai ser mais a direção x ou y, vai ser na direção do raio. Então, a gente tem que trabalhar nesse outro eixo. Então, a equação nossa vai mudar um pouquinho. Mas eu continuo considerando unidimensional porque, como eu estou nas coordenadas polares, meu fluxo ele vai ser na mesma direção do raio, somente nessa direção. Então, é unidimensional também. Só que em problemas reais, tá? Aliás, a gente considera assim também por quê, né? Por que eu posso fazer isso? Porque a gente está considerando que essa superfície aqui está inteirinha na mesma temperatura e a superfície oposta está inteirinha na mesma temperatura T2. Então, fazendo essa consideração, o nosso fluxo de calor vai ser unidirecional. Agora, se eu tiver numa situação em que minha temperatura ela varia ao longo dessa superfície e varia ao longo dela, ou seja, a superfície não está inteirinha na temperatura T2 e aqui não está inteirinha na temperatura T1, tá? Aí o meu fluxo ele não vai ser somente na direção X, tá? Ele também vai ter fluxo na direção Y, vai ter uma componente na direção Y. E aí quando a gente está nessa situação, a gente vai ter o chamado problema bidimensional. E agora eu tenho componentes da direção do fluxo em X e Y, tá? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, né, de uma cantoneira, por exemplo, tá? O que vai acontecer aqui? Meu fluxo ele vai acabar sendo, ó, nessa direção aqui, ó, diferente da direção que é paralela a x ou a y. Então, isso aqui é bidimensional, ele vai depender das duas coordenadas. Tá? E no caso mais complexo, que é o mais parecido com a realidade, a gente tem o tridimensional, tá? Que aí depende das três direções, x, y e z, como se fosse largura, altura e profundidade. Tá? Então, esse aqui é um caso mais real, mas a maioria dos equipamentos a gente pode aproximar para bidimensional ou unidimensional, dependendo. Né? Então, facilita um pouco a vida. Bem, o que a gente vai ver aqui nessa parte? Tá? A gente vai concentrar no unidimensional, tá? Porque aqui já vai ficando mais complexo e aqui bem mais. Bem, além das direções, tá? A gente também depende do tipo do regime. Lembra que a gente viu na parte de fluidos? Que a gente tinha os regimes de escoamento permanente, tá? E transitório ou não permanente, tá? Porque isso queria dizer que as propriedades elas seriam constantes ou não ao longo do tempo, né? Ou seja, elas vão sofrer variação com o tempo ou não. Isso aqui para troca de calor também acontece, tá? Então, se as minhas constantes, as minhas variáveis, elas não mudarem de valor com o tempo, ou seja, elas não dependem do tempo para variar, então a gente fala que é regime permanente. Então elas vão depender mesmo só da posição e não do tempo. Mas eu posso ter casos em que essa troca de calor ela sofre variação com o tempo também. E aí eu estou em regime não permanente. E aí a fórmula muda um pouquinho. Mas eu vou mostrar aqui um exemplo, mas a gente vai focar em regime permanente. Bem, então se eu considerar regime permanente, então aquele primeiro caso que a gente já viu de parede plana, porque meu fluxo é unidimensional. Então, eu vou ter toda essa superfície na temperatura T1, toda a superfície oposta na temperatura T2. Se a gente supor que T1 é maior que T2, o nosso fluxo de calor vai de 1 para 2, vai nessa direção. Tá? E aí, o cálculo da temperatura, aqui por condução, vai ser a condutividade térmica desse material. Né? Se for o fluxo, é a condutividade, vezes T1 menos T2, dividido pela largura da parede. Se eu quiser a taxa,
é só multiplicar o fluxo por essa área aqui, ó, que é essa altura, pela profundidade, que é a medida que está indo para dentro da tela, vamos supor assim. E se eu tiver com, né, no sistema tubular, com superfície tubular? Tá? A equação nossa vai mudar um pouquinho, porque, de novo, aqui é unidimensional, mas a gente está em coordenadas polares, então o nosso fluxo vai ser na direção do raio. Tá? Então, o que vai aparecer na nossa fórmula é o raio, ao invés da espessura, da largura da parede. Tá? E eu vou depender de dois raios, o raio interno e o raio externo desse meu tubo, para eu poder calcular a influência dessa espessura do tubo na troca de calor por condução. Tá? E aí a gente vai precisar conhecer a temperatura interna do tubo e a temperatura externa do tubo. Tá? E aí, se a temperatura externa for maior do que a interna, tá? A gente vai ter um fluxo de fora para dentro. Se a interna for maior que a externa, meu fluxo vai ser de dentro para fora. Já eu mostro como é que vai ficar a equação. Bem, se eu tiver em regime não permanente, ou seja, a taxa de calor ela vai variar também com o tempo. Tá? O que seria, por exemplo, um exemplo de uma situação dessa? Se a gente, por exemplo, pegar uma esfera, que inicialmente está com uma temperatura T0, e mergulhar essa esfera num óleo que está com uma temperatura menor, como se fosse uma têmpera, por exemplo. A têmpera é uma situação um pouquinho mais extrema, mas se fosse uma têmpera. Eu tenho uma peça que está com alta temperatura e eu vou mergulhar lá no óleo que está com uma temperatura bem menor. O que vai acontecer ao longo do tempo? Tá? Eu vou ter troca de calor entre a esfera e o óleo, tá? Mas ao longo do tempo, tá? Essas temperaturas vão variando, porque a temperatura do óleo começa a aumentar, porque está recebendo energia da esfera, e a temperatura da esfera começa a reduzir, porque ela está cedendo energia para o óleo. Então, ao longo do tempo, essa temperatura sofre mudança. Ela não fica constante ao longo do tempo. Então, esse aqui é um exemplo de regime não permanente. Tá? Então, além de ter o problema da condução, da convecção aqui, eu também tenho a variação da temperatura com o tempo. Isso vai afetando o quanto de energia que eu vou trocando. Tá? Mas, como eu comentei, a gente vai ficar aqui focado em regime permanente. Bem, então, como é que vai ficar, né, as nossas trocas de calor aqui? Se a gente estiver no caso de parede plana, porque eu vou mostrar para vocês o unidimensional. A gente vai ver que a novidade dessa parte aqui é a parte tubular, tá? Porque essa aqui a gente já viu no primeiro vídeo. Quando é parede plana, né, para condução em geral, a equação é a lei de Fourier. Mas aí o que vai ser diferente? É que eu tenho a variação da temperatura dividido pela espessura da parede. Tá? Então, se eu quero calcular o fluxo, né, lembra que ele é condutividade vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura da parede. Se eu quero calcular a taxa, basta eu multiplicar isso aqui pela área toda que está trocando calor. Então, é a condutividade vezes a área, vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura da parede. Então, esse aqui é dado em watts, esse aqui é dado em watt por metro quadrado. Bem, o que a gente tem agora de novidade? Tá? Aqui, ó, a gente está considerando que a parede é toda de um único material. Tá? Mas muitas vezes eu posso ter uma composição de materiais. Tá? De repente eu poderia ter uma peça aqui que tem um revestimento cerâmico. Então eu teria uma outra espessura aqui com material diferente. E aí isso muda um pouquinho a minha conta, porque eu tenho que considerar esse material. Né? Porque a condutividade é diferente, né? Ela é propriedade, então cada material tem a sua. Então a taxa de calor que eu tenho de troca, né, no material 1 vai ser diferente do material 2. Então, como que a gente faria esse cálculo? Então, vai depender de como que estão montadas essas camadas. Tá? Se elas estiverem em paralelo, como está aqui, o que vai acontecer? Né? Vou ter uma determinada taxa que vai ser transferida da superfície 1 para a superfície 2. Porque a gente tem dois materiais aqui em paralelo, mas a gente está considerando que toda essa lateral está na mesma temperatura e essa outra lateral também está na mesma temperatura. Então, eu vou ter um fluxo total que vai de T1 a T2. Né? Só que ele vai distribuir de maneira diferente através do material 1 e do material 2, mas de tal forma que quando eu chegar nessa superfície oposta, ela inteira vai ficar na temperatura T2. Então, se a gente olhar isso daqui, a gente pode fazer uma analogia com sistemas elétricos. A gente pode imaginar que cada parede, cada material
atua como se fosse uma resistência. Então, imagina que a gente tem um circuitinho, né, que a corrente elétrica vai percorrer, né, e aí vai chegar num ponto, né, que eu tenho uma montagem paralela. Então, ela vai ter que dividir entre essa ramificação para depois juntar novamente e continuar o circuito. A ideia é mais ou menos essa. Quem que é a nossa corrente elétrica aqui? O fluxo de calor. Tá? E as nossas resistências são os materiais que estão colocados em paralelo. Então, a representação ficaria dessa forma aqui. Né? Eu tenho a taxa chegando aqui pela superfície, né? A superfície toda aqui, com uma temperatura T1. E esse calor vai ser dividido entre material 1 e entre material 2. Depois, né, eu vou ter a transferência tal que elas vão se juntar na superfície oposta para deixar toda a superfície na temperatura T2. E aí, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai representar essa resistência térmica aqui, tá? A gente vai relacionar, né, em termos da condutividade, a espessura da parede e a área correspondente a esse material. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, a resistência, né, térmica do meu material 1 vai ser a espessura da parede, dividido pela condutividade desse material 1 e a área da superfície dele. Reparem aqui, ó, que como eles estão em paralelo, a largura é igual para os dois materiais, mas as áreas são diferentes. A área está nessa direção que vai para dentro da tela. E aí, a resistência do material 2 é a mesma espessura, só que dividido pela condutividade 2, área 2. E aí, como é que a gente calcula a taxa total? Né? A taxa total vai ser a soma da taxa de cada material, assim como a gente faria com a corrente elétrica. Então, na hora que a gente for somar, tá? Isso aqui ficaria, né, o LKA aqui, vezes a diferença de temperatura, mais esse daqui vezes a diferença de temperatura. T1 e T2 é o mesmo para os dois materiais. Tá? Bem, daqui a gente pode, né, calcular aqui a chamada resistência equivalente, tá? Que seria uma média para os dois materiais juntos. Então, como que seria esse cálculo aqui da resistência equivalente? A minha taxa total ela seria a diferença de temperatura dividido pela resistência equivalente dos materiais. Então, ela é a soma de cada um. Então, isso vai ser igual à soma da diferença de temperatura do material 1, resistência do material 1. Diferença de temperatura para o 2, resistência do material 2. Mas se a gente simplificar aqui, porque todos estão multiplicados por essa diferença de temperatura, a gente vai ficar com essas frações aqui, né, as inversas das resistências. Então, na hora que eu fizer, né, inverter e fizer a soma das frações, a gente vai ficar que a resistência equivalente ao produto dos dois materiais dividido pela soma. Ah, por que isso? Porque às vezes eu quero saber logo já o valor médio, ao invés de ficar calculando a taxa de 1 em 1 para descobrir a total. Então, eu posso simplesmente só calcular as resistências, acho equivalente e já acho a taxa total, que geralmente é o que interessa mais. Então, eu posso fazer esse cálculo aqui primeiro. Ou eu calculo cada parcelinha e depois somo. Então, a gente vai fazer um exemplo para praticar isso daqui. Outra vantagem que eu posso ter é colocar os materiais em série. Tá? Posso ser em série em paralelo. Tá? Em série é mais simples, que é igual resistências elétricas em série. Né? É uma logo após a outra, então a taxa é sempre a mesma. Né? Então, eu não tenho essa formulinha dessa maneira da resistência equivalente, é só somar as resistências. Opa. Mas quando eu tenho as duas situações, paralelo, né, e em série, né, como que ficaria o meu problema? Se eu pegar a parede de uma casa como exemplo, tá? Eu tenho o reboco e em série eu vou ter o tijolo e o cimento que unem as camadas de tijolo e depois em série o reboco do outro lado. E essa parte de tijolo e cimento, eles estão em paralelo. Então, a representação simplificada seria essa, né? O reboco de fora, o tijolo e o cimento aqui, e depois o reboco de dentro. Tá? E aí a gente tem uma espessura do reboco de fora, outra espessura representando o tijolo com o cimento e outra espessura representando o reboco de dentro. Tá? E aí eu tenho toda essa superfície numa temperatura T1 e toda essa outra na temperatura T2. E aí vai entrar várias variáveis, porque ó, aqui eu tenho uma área 1, que é a área total. Quando eu chego na parte que está em paralelo, essa área vai dividir, porque uma parte é tijolo, outra parte é cimento. Depois, quando volta aqui, ó, né, a área volta a ser a área total.
tá? Porque esse aqui está em série com todo o conjunto. Então, dependendo da montagem, é como a gente vai fazer a forma, tá? Então, como que seria para a gente representar esse sistema aqui em termos de resistência térmica? Quando a gente tem, assim, paredes compostas, é mais fácil da gente trabalhar fazendo essa representação, tá? E, se eu não me engano, eu vou mostrar em sequência também que eu posso usar esse mesmo conceito para convecção. Então, quando eu tiver troca de calor combinada, de convecção com condução, eu posso representar todo o conjunto em termos de resistência térmica. Então, para problemas mais complexos, fica mais prático de fazer assim. Então, se a gente pegar a resistência, ó, a gente tem, seguindo o exemplo que eu dei, a resistência 1, que é a parte do reboco de fora, a resistência 2 é o tijolo, a resistência 3 é o cimento, e a resistência 4 seria o reboco de dentro. Cálculo da resistência formulinha é o mesmo, tá? Não importa se está em série paralela. Então, é sempre a espessura dividido pela condutividade do material e a área da superfície do material, né, que eu vou ter a troca de calor. Então, no caso do reboco, eu tenho a espessura 1, né, a condutividade daquele material, e a área 1, que é aquela área total da superfície, que o reboco está de fora a fora. Quando eu for, né, na parte em paralelo, que é o tijolo com o reboco, né, o que vai acontecer? A espessura deles é igual, como a gente viu aqui, ó, tá? L2 é igual a L3. O que vai mudar deles que é diferente? As áreas. Então, aqui eu vou ter A2 e A3, que são efetivamente diferentes, tá? E a condutividade do cimento, a condutividade do tijolo. Depois, quando eu estiver no reboco de dentro, que é a parte em série, a gente tem a espessura dele, que é diferente desses dois aqui. E dependendo do meu problema, pode ser também diferente da primeira, tá? Vezes a condutividade térmica desse material e vezes a área 4. A área 4, ela é igual à área 1, tá? Nesse exemplo. Porque, ó, esse quarto material está ocupando toda essa altura aqui, igualzinho ao primeiro material. Bem, como que ficaria minha resistência equivalente, que seria o valor médio de todos esses materiais? Então, lembra que quando está em série, eu simplesmente somo, né? Então, o material 1 e o 2 que está em série é R1 mais R4. O 2 e o 3, eles estão em paralelos, então vai ser aquela formulinha que a gente viu anteriormente, o produto dividido pela soma dos dois, né? E aí eu pego esse resultado e somo com o restante, tá? Aí a gente tem a resistência equivalente do sistema. Para calcular a taxa total trocada, através de todos os materiais, é a diferença de temperatura dividido por essa resistência equivalente. Daqui para cá só está substituída a fórmula da resistência, tá? Mas é mais fácil a gente trabalhar aqui. Faz essa continha primeiro e depois vem para essa equação aqui, tá? O risco da gente errar, enganar é menor. Bem, eu posso usar esse mesmo conceito, tá, para tubos. Por quê? Em muitas situações eu posso ter camadas de isolamento, por exemplo, em torno do tubo. Quando eu estou transportando um fluido quente ou um fluido frio e eu não quero troca de calor, porque eu quero manter a temperatura dele. Então, eu posso revestir esse tubo com um outro material, tá? Só que no caso de tubos, a gente não vai ter essa situação em paralelo, tá? Porque a troca na direção do raio, então vai ser sempre em série, tá? Então, fica mais simples, né, de trabalhar. Então, eu tenho aqui, né, um primeiro material que vai me dar uma resistência 1 e um segundo material que vai me dar uma resistência 2. Tá? Aqui a gente vai ter 3 raios que vai precisar conhecer, que é o raio aqui interno da primeira camada do tubo, o raio externo dessa primeira camada e o raio externo da segunda camada. Tá? E aí o que a gente precisa saber mesmo na troca total é a temperatura interna e a temperatura externa do sistema. Se a interna é maior que a externa, a direção do fluxo é de dentro para fora. Se for o inverso, a de fora é maior que de dentro, aí o fluxo vai para dentro. E aí aqui que eu mostro como que fica a fórmula para eu calcular a condução no sistema polar. Tá? Ela é um pouquinho diferente. E por isso que eu deixei para mostrar aqui, porque é mais fácil usar o conceito de resistência térmica. Então aqui o que vai acontecer? Eu preciso tem que entrar os dois raios, interno e externo daquele tubo. Tá? Tem que aparecer a condutividade térmica. Vai aparecer, no caso da taxa para solvate, eu preciso que apareça também o comprimento do tubo. Tá? E aí, por causa do tipo de coordenada, tá? Vai aparecer esse logaritmo aqui. Só que reparem, gente, que esse aqui está escrito LN, não é log, porque é um logaritmo com base diferente. O log é base 10. Tá? LN a gente chama de logaritmo natural ou neperiano. A base dele é o número E. Então, é um botão diferente na calculadora.
Tá? Vocês não vão usar o botão que está escrito log, tem que usar o botão ln, porque o resultado está completamente diferente, tá? Porque o número base desse logaritmo é completamente diferente do 10. Então, o que vai acontecer? Vai ficar o log, né? O logaritmo neperiano, aliás, da divisão do raio externo pelo raio interno. Tá? Essa aqui é a representação da diferença, seria ln de R2 menos ln de R1, para eu ter essa espessura que o calor vai atravessar. E aí isso aqui vai ficar dividido 2p da forma, tá? Por causa de toda a superfície aqui, tá? Então vai ficar dividido por 2π, vezes a condutividade do primeiro material, vezes o comprimento do tubo. A segunda camada é a mesma coisa, tá? É o logaritmo natural do raio externo dividido pelo interno, então da camada mais de fora é raio 3 dividido pelo raio 2. E aí dividido por 2π vezes a condutividade do material 2 vezes o comprimento do tubo. E aí para calcular a taxa total, é a temperatura interna menos a externa, dividido pela soma das resistências, porque como aqui é sempre em série, aqui eu vou sempre somar as resistências. Então assim eu calculo a taxa total. Esse conceito de resistência, tá, térmica, ela só vai servir para eu jogar diretamente na fórmula da taxa. Eu não posso jogar isso direto na fórmula do fluxo, tá? Para achar o fluxo, eu tenho que calcular a área e dividir a taxa pela área. Tá? Então, aqui é um pouquinho ao contrário. E aqui, no caso do tubular, é a mesma coisa. Eu calculo a taxa usando as resistências. E se eu quiser saber o fluxo, que é watt por metro quadrado, eu vou ter que calcular a área que está trocando calor. Tá? No caso, seria essa área, né, mais externa aqui. Aí, eu divido isso aqui pela área. E aí eu vou ter um fluxo. Se eu quiser saber a temperatura intermediária entre os dois materiais, também eu consigo. Se eu já calculei a total, tá? Lembra que a taxa total, quando eu estou em série, a taxa total é sempre a mesma, ela não vai dividir, porque passa por um primeiro e depois vai passar pelo outro. Tá? Então, a taxa que vai de 1 a 3 é a mesma que vai de 1 para 2 e a mesma que vai de 2 para 3. Então, eu posso calcular, né, ou fazendo a taxa, né, só para a primeira camada, e aí eu vou trabalhar só com a resistência 1, ou eu uso a fórmula trabalhando na segunda camada, e aí eu vou usar a resistência da segunda camada, resistência 2. Tá? Qualquer uma dessas formas vai ter que dar o mesmo resultado, a temperatura T2 tem que ser a mesma, porque é o mesmo problema aqui. Tá? Então, assim a gente consegue calcular essa temperatura intermediária se a gente quiser. Bem, aqui a gente tem uns exemplos, tá? Para treinar um cálculo aqui, e é legal também para a gente ir tendo a noção de direção do fluxo, tá? Até para acostumar um pouco com o sinal, tá? Que lembra que eu falei que o sinal, quando sai na fórmula ali, ela só está indicando direção, tá? Com relação a uma referência que a gente adotou. Então, também, né, vocês acessem o vídeo depois, só que eu vou gravar como resolver esse exemplo, mas é bem simples de fazer aqui, tá? Então, imagina que a gente tem, né, uma parede plana aqui, que tem uma condutividade térmica de 50 watts por metro Kelvin e tem uma espessura de 0,25 metros. Tá? Esse não há geração de energia, quer dizer que eu não tenho nenhum sistema aqui gerando calor, acrescentando calor, né, aumentando a temperatura. Então, não vai variar com o tempo. Então, eu quero saber o fluxo de calor em cada casa aqui, ó, né, porque eu vou pensar em várias situações diferentes de temperatura T1 e T2. E, às vezes, eu vou saber essa taxa, a variação da temperatura com X, e quero descobrir uma das temperaturas, tá? Então, a ideia é calcular o que está faltando aqui na tabela. Aqui, ó, o que a gente vai ver é que como a tabela está em função de ΔT por ΔX, ou seja, variação da temperatura por variação da espessura, a gente tem que usar aquela fórmula original lá da lei de Fourier, que é menos K vezes ΔT sobre ΔX. A gente tem que trabalhar assim aqui. Né? Então, conforme a gente substitui as temperaturas, a gente consegue encontrar a taxa. Tá? E aí, o que o sinal vai indicar para a gente? Né? Se eu tiver um sinal positivo, tá? Que lembra que ΔT é final menos inicial. O X também é final menos inicial. Então, se eu faço essa conta aqui e sai positivo,
né? Quer dizer que a temperatura final é maior que a inicial. Né? Então, a temperatura está crescendo na direção positiva de x, por isso que o sinal saiu positivo. Se eu substituir esses valores aqui, o resultado na fórmula der negativo, né, dessa fração, aí quer dizer o quê? Que T2 é menor do que T1, então o T2 está diminuindo com relação à direção positiva de x, por isso o sinal negativo. É assim que a gente interpreta, vai interpretar o resultado. Tá? Então depois eu vou falar mais detalhes na resolução desse exemplo. E aí por último a gente tem esse outro também para treinar essa questão de sinal. Tá? Ali era primeiro é para a gente ver e visualizar como que a variação da temperatura está acontecendo em relação à direção da espessura, que a gente adotou como positivo. Lembra que a gente está pensando como se a gente tivesse um sistema cartesiano ali. Tá? E o nosso zero, deixa eu voltar aqui na anterior, é como se fosse o nosso zero aqui, né? E aí para cá eu começo com medidas positivas. Nesse outro exemplo, aí a gente já vai avaliar o fluxo de calor, tá? O sinal dele para saber que direção que ele está indo. Tá? Por quê? O fluxo, quando ele dá positivo, se a gente não pensar em x, só pensar em temperatura, se o fluxo dá positivo, tá? Aliás, tem que considerar x, desculpa, tá? Então, sinal positivo é porque está na mesma direção, que eu adotei como positivo do sistema cartesiano. Negativo quer dizer que está na direção oposta do que eu adotei como positivo. E reparem aqui, ó, que eu posso adotar para qualquer lado. Eu posso adotar da esquerda para a direita como positivo, do eixo x, mas eu posso fazer o contrário. Eu posso adotar como da direita para a esquerda como positivo. Nada impede. Então, esse sinal é sempre relativo ao que eu adotei. Então, também vou explicar aqui com mais detalhes como que a gente resolve esse problema e como que a gente analisa o sinal para saber em que direção que o fluxo está indo e em que direção que a temperatura está variando. Tá? Então, acessem lá para vocês verem, né, para ficar mais claro. Qualquer dúvida já sabem, manda mensagem aqui nos comentários ou lá na site da disciplina. Né? E aí, até o nosso próximo conteúdo aqui de máquinas térmicas e de fluidos. Né?